Saia! Saia da minha casa agora mesmo! O vaso de cristal se estilhaçou no chão de mármore, espalhando cacos pela cozinha da cobertura, enquanto Marina se encolhia contra a parede, com a barriga de 7 meses de gravidez pressionando contra o uniforme gasto. O rosto de Leonardo estava vermelho, com veias pulsando nas têmporas, enquanto ele apontava um dedo trêmulo para a maçã pela metade na mão dela. A manhã havia começado como qualquer outra na luxuosa cobertura com vista para o horizonte da cidade. Marina havia chegado ao amanhecer, como sempre fazia, pegando o elevador de serviço para evitar incomodar os ricos moradores do prédio. Ela limpava esse apartamento específico há 8 meses. 8 meses de pisos impecáveis, superfícies brilhantes e eficiência silenciosa. 8 meses sendo invisível. Senhor Leonardo, por favor, eu posso explicar. Explicar? Sua voz soou como um chicote. Explicar como você está me roubando? Na minha própria casa? As mãos de Marina se moveram instintivamente para proteger sua barriga, quando outra onda de tontura a invadiu. Ela estava se sentindo fraca a manhã toda. O bebê se movia inquieto, e quando viu a fruteira transbordando de produtos frescos da festa da noite anterior, maçãs, uvas, frutas vermelhas importadas que estragariam até amanhã, ela pegou apenas uma maçã. Apenas uma. Senhor, desculpe, eu me senti tonta. O bebê, eu não como desde ontem. Isso não é problema meu. Leonardo pegou seu celular, seus dedos bem cuidados, voando pela tela. Você acha que por estar grávida pode simplesmente pegar o que quiser? Eu sabia que contratar alguém como você era um erro. O lixo da rua sempre mostra sua verdadeira natureza eventualmente. As palavras atingiram Marina com mais força do que qualquer golpe físico poderia ter feito. Lixo da rua. Alguém como você. Ela já tinha ouvido essas frases antes, sussurradas pelas costas, mas nunca jogadas na cara dela com tanto veneno. Era só uma maçã das sobras, sussurrou Marina, sua voz quase inaudível. Elas iam ser jogadas fora. Minhas sobras, minha propriedade. Você acha que sou idiota? Primeiro é uma maçã, depois é meu relógio, meu dinheiro, meu. Os sapatos de grife de Leonardo esmagavam os cacos de vidro enquanto ele avançava em direção a ela. Eu vi como você olha para as minhas coisas, como você as toca quando tira o pó. Você provavelmente conta para suas amigas sobre todos os itens caros que há aqui, não é? Planejando seu próximo roubo? Não, Sr. Leonardo, eu nunca faria isso. Eu tenho sido honesta, tenho trabalhado duro. Trabalhado? Ele riu. Um som áspero que ecoou no teto alto. Você chama isso de trabalho? Qualquer macaco poderia fazer o que você faz. Você deveria ser grata por eu ter lhe dado uma chance. E é assim que você me retribui? Marina sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto, misturando-se com o suor frio que brotava em sua testa. O bebê chutou com força, como se sentisse seu sofrimento. Ela precisava desse emprego, desesperadamente. Seu namorado desapareceu no momento em que ela lhe contou sobre a gravidez, deixando-a com nada além de dívidas e uma barriga crescente. Esse trabalho de limpeza era a única coisa que a separava das ruas. Por favor, Sr. Leonardo, eu imploro, eu preciso desse emprego. Meu bebê. Seu bebê não é da minha conta. Você deveria ter pensado nisso antes de decidir me roubar. Ele pegou a carteira, tirou várias notas e jogou-as aos pés dela. Aqui está, seu pagamento da semana. Agora saia antes que eu chame a polícia e mande prendê-la por roubo. Marina caiu de joelhos, não pelo dinheiro, mas por puro desespero. Por favor, senhor, me dê outra chance. Vou trabalhar horas extras de graça. Eu vou... Carlos! Leonardo gritou em direção ao corredor. Carlos, vem aqui! O segurança do prédio apareceu na porta, com o rosto cuidadosamente neutro, enquanto observava a cena. O vaso quebrado, Marina de joelhos, a fúria de Leonardo. Acompanhe essa mulher para fora imediatamente.
Ela está proibida de entrar no prédio. Se ela tentar voltar, chame a polícia. Carlos hesitou. Senhor, ela está grávida. Eu pedi sua opinião? Faça seu trabalho ou você será o próximo. Marina se levantou com dificuldade, as pernas tremendo. Ela podia ver nos olhos de Carlos a simpatia, a vergonha, mas também o medo. Ele também tinha família. Ele também precisava do emprego. O sistema que mantinha todos na linha estava funcionando perfeitamente. Marina, disse Carlos baixinho. Vamos embora. Ela pegou as notas amassadas do chão. Sua dignidade era a única coisa que deixava para trás. Enquanto Carlos a conduzia em direção ao elevador de serviço, ela ouviu o Leonardo ao telefone. Sim, preciso relatar um roubo. Não quero prestar queixa. Só quero que conste. Marina Silva. Sim, caso ela tente conseguir trabalho em outro lugar, as pessoas devem saber. As portas do elevador se fecharam com a voz de Leonardo, mas Marina sabia que o estrago já estava feito. Ele estava ligando para a agência. Estava ligando para outros empregadores ricos. Estava garantindo que ela nunca mais trabalhasse em uma casa decente. Sinto muito, sussurrou Carlos enquanto o elevador descia. Ele não é um bom homem. Marina não disse nada. O que havia para dizer? O bebê chutou novamente, e ela colocou as duas mãos na barriga. Tudo bem, pequenino, ela sussurrou. A mamãe vai dar um jeito. A mamãe sempre dá. Mas quando chegaram ao térreo e Carlos segurou a porta aberta para a manhã cinzenta lá fora, Marina não tinha ideia de como cumpriria aquela promessa. Seu telefone vibrou. Uma mensagem da agência. Seus serviços não são mais necessários. Não entre em contato conosco novamente. A porta de segurança se fechou atrás dela com uma determinação que ecoou em seus ossos. Marina ficou na calçada, grávida de 7 meses, desempregada e na lista negra, observando os passageiros matinais passarem correndo por ela como se ela não existisse. Como se ela nunca tivesse existido. Lá em cima, Leonardo estava em pé diante de suas janelas do chão ao teto, observando a pequena figura ficar cada vez menor na rua abaixo. Ele sentiu um lampejo de algo, mas ele afastou esse sentimento, voltando-se para seu apartamento imaculado. A empregada precisaria ser substituída. Ele mentalmente anotou que pediria alguém mais velho da próxima vez. Alguém sem complicações. Alguém que soubesse seu lugar. Ele não viu Marina desmaiar no ponto de ônibus a 3 quarteirões de distância. Ele não viu o estranho que a ajudou a chegar à clínica gratuita. Ele não viu o médico que lhe disse que ela estava perigosamente desnutrida e desidratada. Mas o universo estava observando. O universo estava tomando notas. E em algum lugar, na maquinaria cósmica de causa e efeito, as engrenagens já estavam começando a girar. As mãos de Marina tremiam enquanto ela preenchia os formulários do hospital beneficente. Em contato de emergência, ela deixou em branco. Em nome do pai, ela deixou em branco. Em endereço atual, ela hesitou. Depois escreveu o nome do abrigo para onde teria que ir naquela noite. Senhora, a enfermeira a chamava. Precisamos fazer um ultrassom. O batimento cardíaco do bebê está irregular. Marina levantou-se, com uma mão protegendo a barriga e a outra segurando as notas amarrotadas que teriam que durar. Quanto tempo? 1 semana? 2? A matemática era impossível, mas ela teria que fazer funcionar. Enquanto seguia a enfermeira pelo corredor estéril do hospital, ela fez uma promessa ao seu filho ainda não nascido. Você nunca conhecerá essa humilhação. Você nunca implorará por migalhas. Você será forte onde eu fui fraca. Você terá o poder que eu nunca tive. Ela não sabia que em algum lugar daquela promessa, naquela determinação maternal feroz, ela estava plantando as sementes de algo extraordinário. Algo que, um dia, voltaria para assombrar o homem que acabara de destruir sua vida. A tela do ultrassom ganhou vida, mostrando a pequena forma dentro dela. O bebê se movia, lutava,
sobrevivendo apesar de tudo. Ela é uma lutadora, disse o técnico com um sorriso. Olhe para ela. Batimento cardíaco forte agora. Ela vai ficar bem. Uma menina. Marina tocou a tela gentilmente. Uma filha que saberia seu valor. Uma filha que nunca deixaria ninguém tratá-la como lixo. Como você vai chamá-la? Perguntou o técnico. Marina pensou na agência que levava o nome de sua fundadora, Alice Associates, a agência que acabara de abandoná-la. Ela pensou em cair na toca do coelho, em um mundo virado de cabeça para baixo, em uma jovem enfrentando adversidades impossíveis. Alice, disse ela baixinho. O nome dela é Alice. O papelão estava úmido devido à chuva da noite anterior, mas Marina não se importava mais. Ela o puxou com mais força ao redor de si mesma e de Alice, sua filha de 2 anos dormindo inquieta contra seu peito. A passagem subterrânea oferecia algum abrigo contra o vento, mas o inverno estava chegando, e Marina sabia que elas não sobreviveriam a outro como este. Mamãe com fome, choramingou Alice, ainda não totalmente acordada. Shh, querida, a mamãe vai encontrar algo logo. Já fazia 2 anos desde aquela manhã na cobertura de Leonardo. 2 anos de descida a um inferno que ela nunca imaginou ser possível. A lista negra tinha sido completa. Todas as agências de limpeza, todos os empregadores decentes receberam a informação. Marina Silva era uma ladra. Não era confiável. Não devia ser contratada. Ela tentou de tudo. Restaurantes fast food não a aceitavam, porque ela tinha um bebê e não tinha alguém confiável para cuidar dele. Fábricas queriam documentos que ela não podia fornecer. Sua identidade havia sido roubada meses atrás. E conseguir uma segunda via custaria um dinheiro que ela não tinha. Ela vendeu tudo, até mesmo a aliança de casamento de sua mãe, a última conexão com uma família que havia morrido quando ela era jovem. Com licença, senhorita. Marina olhou para cima e viu uma senhora idosa em pé ao seu lado, segurando uma sacola de papel pardo. Eu a vi ontem e... A senhora colocou a sacola nas mãos de Marina. Tem fórmula para o bebê e alguns sanduíches. Antes que Marina pudesse agradecer, a senhora se afastou rapidamente, como se a gentileza fosse algo vergonhoso. Marina abriu a sacola com os dedos trêmulos. Fórmula. Ouro líquido para alguém na sua situação. Ela vinha dando a Alice leite diluído, encontrado nas lixeiras das lojas de conveniência. Obrigada, ela sussurrou para o ar vazio. Obrigada. 7 anos depois, a biblioteca pública havia se tornado seu segundo lar. Marina agora tinha 3 empregos. Limpava escritórios à noite, sob um nome falso. Lavava pratos em um restaurante que não fazia perguntas e fazia trabalhos de costura que destruíam seus dedos, mas pagavam em dinheiro. Alice, agora com 9 anos, sentava-se diante do computador, seus olhos dançando pela tela enquanto devorava informações. Ela havia aprendido a ler sozinha aos 4 anos, usando jornais descartados e livros da biblioteca. Aos 6, ela resolvia problemas matemáticos que confundiam Marina. Agora, aos 9, ela falava 3 idiomas: inglês, aprendido com vídeos da biblioteca, português, com a família de imigrantes que morava ao lado em seu prédio decadente, e linguagens de programação que poderiam muito bem ser alienígenas para Marina. Mãe, disse Alice baixinho, sem tirar os olhos da tela. Eu o encontrei. O sangue de Marina gelou. Alice, o que você está fazendo? Leonardo Maxwell, dono da Maxwell Enterprises, patrimônio líquido, 847 milhões. Divorciado 2 vezes, sem filhos. A voz de Alice era assustadoramente calma para uma criança de 9 anos. A sede da empresa dele fica a 12 quarteirões daqui. Alice, pare. Você sabia que ele declara doações de caridade enormes em seus impostos? Doações para fundações que mal existem. Está tudo aqui nos registros públicos. Marina agarrou os ombros magros da filha. Alice, você nunca deve. Ele te machucou. Os olhos escuros de Alice encontraram os da mãe. Ele nos machucou e ainda está fazendo isso com outras pessoas. Olhe,
Ela abriu um fórum de empregos. 17 reclamações nos últimos 2 anos. Mulheres jovens, imigrantes, mães solteiras. Todas demitidas sem motivo. Todas na lista negra. Marina tentou tanto proteger Alice da amargura, da raiva. Ela contou à filha versões suavizadas da história delas. Que às vezes as pessoas eram cruéis, que elas precisavam ser fortes. Mas Alice era inteligente demais para acreditar em contos de fadas. Não vou fazer nada de ruim, disse Alice, voltando-se para o computador. Estou apenas aprendendo. Conhecimento é poder, certo? É o que você sempre diz. Marina queria discutir, mas o cansaço venceu. Ela tinha que sair pro turno da noite em 1 hora. O trabalho no restaurante começava às 4 da manhã. O trabalho de costura preencheria as lacunas entre os dois. 3 horas de sono, se tivesse sorte. Só Del. Tenha cuidado, meu amor. Prometa-me. Prometo, mamãe. Mas quando Marina saiu para o trabalho, Alice já estava baixando tudo o que encontrava sobre Leonardo Maxwell. Registros financeiros, artigos de notícias, postagens nas redes sociais, construindo um arquivo que deixaria investigadores profissionais com inveja. A bibliotecária, Senhora Chen, observava a garota trabalhar. Ela via Alice ali quase todos os dias há 3 anos. Viu-a aprender física sozinha com livros didáticos da universidade. Viu-a consertar o computador da biblioteca quando o orçamento de TI foi cortado. Essa garota era especial, assustadoramente especial. Alice, disse a senhora Chen suavemente. A biblioteca fecha em 1 hora. Eu sei. Obrigada, senhora Chen. No que você está trabalhando hoje? Os dedos de Alice pararam sobre o teclado. Justiça, disse ela simplesmente. Estou trabalhando na justiça. A tosse de Marina havia começado 6 meses atrás. Uma coceira na garganta que não passava. Depois veio a fadiga, mais do que o cansaço normal de trabalhar 18 horas por dia. Ela atribuiu a perda de peso à falta de dinheiro para a comida. Ela dava tudo para Alice. Mas então veio o sangue. Ela escondeu isso de Alice o máximo que pôde, enfiando lenços no bolso, inventando desculpa após desculpa. Mas Alice era muito observadora, muito inteligente. Mãe, você precisa consultar um médico. Estou bem, querida. Você não está bem. Você não está bem há meses. O médico da clínica gratuita foi direto. Massa nos pulmões. Avançada. Provavelmente devido a anos de exposição a produtos químicos de limpeza industrial sem proteção adequada. O tipo de proteção que custa dinheiro, que empregadores como seus chefes que pagavam em dinheiro por baixo dos panos nunca forneciam. O tratamento era possível. Caro, mas possível. A assistente social deu a elas panfletos sobre programas, assistência, cuidados de caridade. Mas as listas de espera eram de anos, e Marina não tinha anos. Talvez nem mesmo meses. Alice sentou-se no corredor do hospital, os panfletos espalhados no colo, sua mente trabalhando nas possibilidades como um computador processando dados. As vias legais levariam muito tempo. As vias ilegais as colocariam em risco. Mas havia uma terceira opção. Ela pensou nos arquivos que havia acumulado. As evidências de evasão fiscal. As empresas de fachada. As alegações fraudulentas de caridade. Leonardo Maxwell construíra sua fortuna com base em mentiras e exploração. Mas fora descuidado. Arrogante. Ele achava que pessoas como elas, lixo da rua como chamava a mãe dela, eram burras demais para entender crimes financeiros complexos. Ele estava errado. Mãe, disse Alice naquela noite, enquanto Marina estava deitada em sua pequena cama, tentando não tossir. Conte-me sobre o dia em que ele te demitiu. Conte-me tudo o que você lembra. Alice, por quê? Por favor, mãe. Eu preciso saber. Então Marina contou a ela cada detalhe que conseguia lembrar. As sobras da festa, a maçã, as palavras que ele usou, os telefonemas que ele fez.
a destruição sistemática de sua vida. Alice ouviu, seu rosto jovem indecifrável. Quando Marina terminou, exausta de falar, Alice beijou sua testa. Descanse, mamãe. Você precisa recuperar suas forças. Alice, o que você está planejando? Estou planejando salvá-la, da mesma forma que você sempre me salvou. Marina queria proteger sua filha de qualquer caminho perigoso que ela estivesse considerando, mas a crise de tosse que se seguiu a deixou fraca demais para falar. Alice segurou o corpo frágil da mãe até que os espasmos passassem, sentindo como ela havia emagrecido, como estava frágil. Naquela noite, enquanto Marina dormia, Alice abriu seu laptop, um aparelho descartado que ela havia consertado com peças do centro de descarte de lixo eletrônico. Ela começou a escrever uma carta. Caro Sr. Maxwell. Não. Muito formal. Ela apagou. Leonardo. Muito familiar. Apagar. Ela fechou o laptop e ficou olhando para o teto. A abordagem direta seria melhor. Cara a cara. Ele precisava ver o que havia criado. Ele precisava entender que ações têm consequências, mesmo quando essas consequências levam 9 anos para chegar. Alice olhou para sua mãe adormecida, para os frascos de remédios que não tinham dinheiro para reabastecer, para o aviso de despejo que estavam ignorando, porque para onde mais poderiam ir? Ela pensou no conceito de justiça sobre o qual havia lido nos livros de filosofia da biblioteca. Justiça retributiva, punição por transgressões. Justiça restaurativa, reparação pelos danos causados. Justiça distributiva, alocação justa de recursos. Leonardo Maxwell devia a elas as 3. O plano se formou em sua mente, como um código se escrevendo sozinho. Variáveis identificadas, condições definidas. Resultados calculados. Ela precisaria de 3 coisas: o elemento surpresa, uma vantagem irrefutável e a coragem de enfrentar o homem que destruíra suas vidas antes mesmo de ela nascer. Alice abriu o laptop novamente e começou a digitar. Desta vez, não era uma carta, mas um programa. Um script simples que baixaria e organizaria todas as informações disponíveis publicamente sobre os crimes financeiros de Leonardo Maxwell. O tipo de informação que, apresentada corretamente, poderia destruí-lo. Mas ela não iria destruí-lo. Isso seria muito fácil, muito gentil. Ela lhe daria algo que ele nunca deu à sua mãe: uma escolha. A condição de Marina piorou na semana seguinte. A clínica gratuita só podia fornecer analgésicos, e em quantidade insuficiente. Alice viu sua mãe enfraquecer, a cada dia se afastando mais dela. Querida, Marina sussurrou uma noite, com a voz quase inaudível. Preciso que você me prometa uma coisa. Qualquer coisa, mamãe. Não deixe a raiva consumir você. Não se torne como ele. Alice segurou a mão da mãe, sentindo os ossos através da pele fina como papel. Não vou me tornar como ele, prometo. Você é especial, Alice. Muito especial. Você pode fazer qualquer coisa, ser qualquer coisa. Eu sei o que quero ser, mamãe. O que é? Justa. Quero ser justa. Marina sorriu fracamente. Essa é minha garota. Naquela noite, Alice fez preparativos finais. Imprimiu os documentos, registros fiscais, registros de empresas de fachada, evidências de fraude que poderiam desencadear investigações federais. Vestiu suas melhores roupas, achados de brechós mais limpas e passadas. Olhou-se no espelho rachado do pequeno banheiro. Ela não parecia uma menina de 9 anos. A pobreza a envelhecera, dando-lhe olhos que tinham visto demais, compreendido demais. Ela parecia as consequências. Ela parecia a justiça. Mãe, vou à biblioteca, mentiu. Marina, fraca demais para responder, simplesmente apertou a mão da filha. Alice pegou o ônibus para atravessar a cidade, observando a cidade se transformar de decadência em opulência. Torres de vidro substituíram tijolos em ruínas. Acampamentos de moradores de rua deram lugar a boutiques. 2 cidades em uma, separadas por mais do que apenas distância. O prédio da Maxwell Enterprises se estendia por 60 andares até o céu.
Um monumento à riqueza construído às custas de pessoas como sua mãe. Alice ficou do lado de fora por um momento, calculando. A segurança nunca a deixaria subir, mas ela havia planejado isso. Ela caminhou até a entrada da garagem e esperou. Leonardo Maxwell era uma criatura de hábitos. Ela sabia disso por meses de observação. Ele chegava precisamente às 8h30 todos os dias, dirigindo um carro de luxo diferente a cada dia da semana. Terça-feira era o Porsche prateado. Às 8h27, ela ouviu se aproximando. Alice saiu de trás do pilar, indo diretamente para o caminho do carro. Leonardo pisou no freio e o Porsche parou com um guincho a poucos centímetros do pequeno corpo dela. Ele saiu do carro, com o rosto vermelho de raiva. O que você pensa que está fazendo? Olá, Sr. Maxwell, disse Alice calmamente. Meu nome é Alice Silva. Acho que o senhor conhecia minha mãe. O rosto de Leonardo passou por uma série de expressões. Raiva, confusão e em seguida um lampejo de outra coisa. Medo? Reconhecimento? Não sei o que você está. Marina Silva. Você a demitiu há 9 anos. Chamou-a de lixo da rua. Disse que ela estava roubando quando comeu uma maçã porque estava tonta devido à gravidez. A voz de Alice era firme, sem emoção. Essa era eu estava grávida. Leonardo ficou paralisado, abrindo e fechando a boca como um peixe ofegante. Ela está morrendo agora, continuou Alice. Doença pulmonar causada por produtos químicos de limpeza. Sem seguro. Sem tratamento. Temos cerca de 3 semanas, talvez menos. Isso não é meu. Problema? Concluiu Alice. Não, não é, mas poderia ser. Ela ergueu a pasta. Evasão fiscal. Empresas de fachada. Reivindicações fraudulentas de caridade. O suficiente para desencadear uma investigação federal que destruiria tudo o que você construiu. A mão de Leonardo se moveu em direção ao telefone. Você está me ameaçando? Você é uma criança. Tenho 9 anos, concordou Alice. E descobri tudo isso usando computadores da biblioteca pública e Wi-Fi gratuito. Imagine o que o FBI poderia encontrar com recursos reais. Ela se aproximou e Leonardo realmente deu um passo para trás. Um milionário recuando diante de uma menina de 9 anos vestindo roupas de segunda mão. Mas não estou aqui para ameaçá-lo, Sr. Maxwell. Estou aqui para lhe oferecer uma oportunidade. Uma oportunidade? Para consertar as coisas. Minha mãe precisa de tratamento. Tratamento de verdade, não analgésicos de clínicas gratuitas. Você vai pagar por isso, por tudo. O rosto de Leonardo recuperou um pouco da cor. Você está tentando me chantagear. Não, Alice interrompeu. Chantagem seria se eu exigisse dinheiro para ficar calada. Estou lhe oferecendo uma troca. Você salva a vida da minha mãe e eu lhe dou esses documentos em vez de enviá-los para o IRS. É uma transação comercial, e se eu recusar, se eu chamar a segurança agora mesmo... Alice deu de ombros, um gesto muito cansado do mundo para a sua idade. Então meu plano B entra em ação. Cópias de tudo serão enviadas para 3 agências federais diferentes e 2 jornais ao meio-dia de hoje. Tenho 9 anos, Sr. Maxwell. Mesmo que você me prendesse, quem acreditaria que você estava sendo chantageado por uma criança da 4ª série? Especialmente uma cuja mãe você destruiu. Leonardo olhou para essa criança que falava como um adulto, que o encurralou em sua própria garagem, que segurava seu futuro em uma pasta de papelão. Como posso ter certeza de que você não voltará? Exigindo mais. Porque, ao contrário de você, Sr. Maxwell, eu cumpro minha palavra. Salve minha mãe e isso acaba. Deixe-a morrer e... Alice não terminou a frase. Ela não precisava. O telefone de Leonardo tocou. Ele ignorou. Tocou novamente. Você deveria atender, disse Alice. É seu advogado. Ele está prestes a lhe dizer que alguém acabou de entrar com uma queixa na junta trabalhista por demissão injusta. Na verdade, foram 17 pessoas, todos os seus ex-funcionários dos últimos 2 anos.
O rosto de Leonardo empalideceu quando ele atendeu o telefone. A voz em pânico do advogado, audível mesmo de onde Alice estava. Como? Ele sussurrou. Eu enviei e-mails para eles. Ajudei-os a se organizar. Eles estavam esperando alguém dar o primeiro passo. Eu fui essa pessoa. Alice ajustou a pasta em suas mãos. Seu império é mais frágil do que você imagina, Sr. Maxwell. Construído sobre medo e silêncio. Mas o medo desaparece, e o silêncio pode ser quebrado. Ela tirou uma única folha de papel. Este é o hospital para onde minha mãe precisa ser transferida. Este é o tratamento de que ela precisa. Este é o médico que pode salvá-la. Você tem 6 horas para fazer isso acontecer. 6 horas? Isso é impossível. Você tem uma doação de 10 milhões de dólares para a campanha do governador. Você tem 3 membros do conselho naquele hospital. Você tem conexões com as quais eu só posso sonhar. 6 horas é generoso. Alice se virou para sair, mas parou. Ah, e Sr. Maxwell, a maçã que minha mãe comeu naquele dia, eu fiz com base nos preços de atacado das frutas importadas, ela valia aproximadamente 2 dólares e 37 centavos. Foi por isso que você destruiu nossas vidas. 2 dólares e 37 centavos. Ela se afastou, deixando Leonardo parado ao lado de seu Porsche, segurando um pedaço de papel que poderia muito bem ser uma granada ativada. Espere, ele gritou. Como posso entrar em contato com você? Como posso saber? Você não pode, disse Alice sem se virar. Apenas faça a coisa certa e espere que seja o suficiente, mais ou menos como minha mãe fez todos os dias durante 9 anos. Marina acordou em um quarto diferente. As paredes eram brancas, mas não sujas. Os lençóis eram macios. O soro em seu braço estava conectado a bolsas de remédios que ela não conseguia identificar, e o ar não cheirava a decomposição e desinfetante. Mãe! Alice estava lá, segurando sua mão, mas algo estava diferente. As rugas de preocupação ao redor dos olhos de sua filha haviam suavizado um pouco. Onde estamos? No hospital privado St. Mary. Você está recebendo tratamento, mãe. Tratamento de verdade. Marina tentou se sentar, tomada pelo pânico. Alice, não temos dinheiro para pagar. Está tudo resolvido. Alice, o que você fez? Sua filha apertou sua mão. Eu dei uma escolha a alguém. Eles fizeram a escolha certa. Marina estudou o rosto da filha. Essa menina de 9 anos que de alguma forma se tornara sua protetora, sua salvadora. Alice, descanse, mamãe. O médico diz que o tratamento é agressivo, mas promissor. Você vai melhorar. Mas como? Um benfeitor anônimo, disse Alice simplesmente. Alguém que tinha uma dívida. Marina sabia. De alguma forma, ela sabia. O conhecimento pairava entre elas, não dito, mas compreendido. Acabou? Perguntou Marina. Alice pensou nos arquivos de backup que ainda tinha. As provas que ainda poderiam destruir Leonardo Maxwell se ele renegasse o acordo. As outras vítimas que agora estavam se organizando, encontrando suas vozes. A primeira parte acabou, disse ela. Mas algo me diz que isso é apenas o começo. Do lado de fora da janela do hospital, a cidade se espalhava em toda sua desigualdade. Torres de vidro e ruas de desespero, existindo lado a lado. Alice observava tudo, sua mente já trabalhando no próximo problema, na próxima injustiça, no próximo erro que precisava ser corrigido. Ela tinha 9 anos e acabara de colocar um milionário de joelhos, com nada além de informações públicas e pura determinação. Imagine o que ela poderia fazer aos 18 anos. Leonardo estava sentado em seu escritório, olhando para a confirmação da transferência. 800 mil dólares para o tratamento de Marina Silva. Os melhores oncologistas. O melhor atendimento. O tipo de tratamento que poderia realmente salvá-la. Seu telefone vibrou. Outra reclamação registrada no Conselho Trabalhista. Depois outra. Às 17 se tornaram 30.
30 se tornaram 50. Sua equipe jurídica estava em modo de crise. Ele abriu os registros de emprego. Mulheres jovens, mães solteiras, imigrantes, todas demitidas nos últimos 5 anos. Todas na lista negra. Todas por infrações tão pequenas quanto comer uma maçã. A lembrança o atingiu como um golpe físico. Marina, grávida de 7 meses, de joelhos implorando. A maçã, provavelmente valendo menos do que a eletricidade que custava para iluminar sua cobertura por 1 hora. A crueldade casual disso. A destruição impensada de uma vida. Seu telefone tocou. Wall Street Journal. Eles receberam uma denúncia anônima sobre irregularidades financeiras. Ele tinha algum comentário a fazer? Leonardo desligou sem responder. Ele sabia quem era a fonte anônima. Uma menina de 9 anos, que lhe deu uma escolha, que lhe mostrou misericórdia quando ele não mostrou nenhuma à mãe dela. Ele pensou em ligar para seus advogados, em revidar, em usar sua riqueza e poder para esmagar essa criança que ousou desafiá-lo. Mas então ele se lembrou dos olhos dela. Olhos velhos e num rosto jovem. Olhos que tinham visto demais, sobrevivido demais. Olhos que eram exatamente iguais aos da mãe dela, naquele dia em sua cozinha, antes que ele quebrasse algo neles. Leonardo tomou uma decisão. Não por bondade, ele não tinha certeza se ainda era capaz disso, mas por uma compreensão repentina e cristalina de causa e efeito, de karma, do fato de que uma menina de 9 anos acabara de demonstrar que era mais inteligente, mais engenhosa e mais perigosa do que qualquer rival corporativo que ele já enfrentara. Ele pegou o telefone e ligou para seu diretor financeiro. Comece uma nova fundação, uma verdadeira desta vez. Para mães solteiras e crianças. Cobertura completa de saúde. Apoio educacional. Treinamento profissional. Senhor, o orçamento para isso seria 10 milhões para começar. E quero que esteja operacional dentro de 1 mês. Senhor Maxwell, o senhor está se sentindo bem? Leonardo olhou pela janela para a cidade abaixo, imaginando quantas Marinas existiam por aí, quantas Alices estavam crescendo com aqueles olhos velhos e mentes afiadas. E nada a perder. Não, disse ele baixinho. Não estou bem. Mas talvez eu possa ficar melhor. Alice sentou-se ao lado da cama de sua mãe, observando o movimento constante de subida e descida de seu peito. Os médicos estavam otimistas. O tratamento estava funcionando. Marina sobreviveria. Seu telefone, um celular descartável que ela comprara com dinheiro, vibrou. Um alerta de notícias. Maxwell Enterprises anuncia a Fundação Revolucionária de Apoio aos Funcionários. Ela leu o artigo, observando os detalhes. Era real, substancial. Ajudaria milhares de pessoas como sua mãe. Mas não era suficiente. Nunca seria suficiente para desfazer o dano, os anos de sofrimento, as infâncias perdidas para a pobreza. Alice apagou o artigo e abriu seu programa de codificação. Ela tinha um dever de casa para terminar. Não um dever de casa da escola. Ela já tinha terminado isso anos antes. Mas seu verdadeiro trabalho: aprender, preparar-se, desenvolver as habilidades de que precisaria para o que viria a seguir. Porque Leonardo Maxwell era apenas um homem. O sistema que o criou, que o recompensou, que o protegeu, esse era o verdadeiro alvo. E Alice tinha tempo de sobra. Ela tinha 9 anos. Quando completasse 18, teria um diploma em direito. Aos 25, teria o poder de mudar as coisas. Aos 30, os Leonardo Maxwells do mundo não teriam mais onde se esconder. Alice, a voz de Marina era fraca, mas clara. No que você está pensando? Alice fechou o laptop e pegou a mão da mãe. No futuro, mamãe. Estou pensando no futuro. Marina sorriu.
sem saber que a filha já havia traçado os próximos 20 anos, já havia identificado os pontos fracos do sistema, já havia começado a recrutar outras pessoas como ela. Crianças brilhantes forjadas na fornalha da pobreza. A revolução não viria com forcados e tochas. Viria com teclados e códigos, com leis reescritas e brechas fechadas, com uma geração que não tinha nada a perder e tudo a ganhar, e já havia começado em um quarto de hospital onde uma mãe se recuperava e uma filha planejava, enquanto do outro lado da cidade um milionário sentava-se em seu escritório, percebendo pela primeira vez que suas ações tinham consequências. O universo ainda observava, ainda tomava notas, e em algum lugar da maquinaria cósmica as engrenagens continuavam a girar. 10 anos se passaram desde aquela manhã no quarto do hospital. Marina estava na porta de seu pequeno, mas limpo apartamento, observando sua filha empacotar o resto de seus pertences em caixas. Aos 19 anos, Alice já havia se formado em Direito por meio de programas acelerados e estava indo para seu primeiro dia no escritório do promotor público. Tem certeza de que não quer algo no setor privado? Perguntou Marina, embora já soubesse a resposta. Eles pagam melhor. Alice sorriu, o mesmo sorriso determinado que tinha aos 9 anos. Dinheiro nunca foi o objetivo, mãe. A campainha tocou. Marina congelou, mesmo depois de todos esses anos. Visitantes inesperados a deixavam nervosa. Eu atendo, disse Alice, mas Marina já estava na porta. O homem que estava ali era mais velho, mais grisalho, com rugas profundas no rosto. Marina demorou um momento para reconhecê-lo. Leonardo Maxwell. Marina, disse ele baixinho. Posso entrar? A mão de Marina agarrou a moldura da porta. Por que você está aqui? Preciso falar com vocês, com as duas, por favor. Alice apareceu atrás da mãe, com uma expressão indecifrável. Deixe-o entrar, mãe. Eles se sentaram na sala de estar, o espaço carregado de uma história não contada. Leonardo olhou ao redor, observando os livros de direito, o computador, os certificados na parede, os diplomas de Alice, conquistados antes mesmo de ela poder beber legalmente. Estou morrendo, disse ele simplesmente. As palavras ficaram suspensas no ar. Marina não sentiu nada, nem satisfação, nem simpatia. Apenas um vazio. Câncer no pâncreas. 6 meses, talvez menos. As mãos de Leonardo tremiam levemente. Meus advogados me disseram que você poderia ter me destruído há 10 anos. As provas que sua filha tinha ainda são válidas, interrompeu Alice. O prazo de prescrição não expirou para a maior parte delas. Eu sei. Leonardo enfiou a mão no paletó e tirou um envelope. É por isso que estou aqui. Alice pegou o envelope e examinou seu conteúdo. Sua expressão mudou. Surpresa, depois suspeita. Você está deixando tudo para nós. Ela olhou para ele com severidade. Todo o seu patrimônio? Não para vocês, corrigiu Leonardo. Para a fundação. Aquela que criei depois do nosso encontro. Mas quero que você administre. Alice. Você e sua mãe. Marina finalmente falou. Por quê? Leonardo ficou em silêncio por um longo momento. Vocês sabem o que eu fiz depois daquele dia na garagem? Contratei investigadores. Não para prejudicá-las, acrescentou rapidamente, percebendo a tensão delas. Para entender, para descobrir como uma criança de 9 anos poderia ter feito o que Alice fez. Ele tirou uma pasta. Gasta, obviamente manuseada muitas vezes. Todos os professores que ela teve. Todos os bibliotecários. Todos os lojistas que lhe deram comida vencida. Todas as pessoas que ajudaram vocês duas. Eu entrevistei todos eles. Alice cerrou os dentes. Você não tinha o direito. Não, eu não tinha. Mas eu precisava entender. Leonardo abriu a pasta, revelando páginas de anotações, fotografias, depoimentos. Chen, da biblioteca, me contou como você consertou todo o sistema de computadores deles aos 7 anos. O dono da loja da esquina, o Sr. Park, disse que você detectou um erro contábil que salvou o negócio dele. O veterano sem-teto, James, você ensinou a programar e ajudou a conseguir um emprego.
Ele olhou diretamente para Alice. Você não estava apenas sobrevivendo. Você estava elevando todos ao seu redor. Uma criança, vivendo na pobreza e ainda assim ajudando os outros. Minha mãe me ensinou isso, disse Alice friamente. A mulher que você chamou de lixo da rua. Leonardo recuou. Eu sei como a chamei. Eu sei o que fiz. Convivi com isso todos os dias durante 10 anos. Ele se virou para Marina. Você criou alguém extraordinário. Apesar de tudo que eu tirei de você, você criou alguém que poderia ter me destruído, mas escolheu oferecer misericórdia. Não foi misericórdia, disse Alice. Foi pragmatismo. Destruir você não teria salvado minha mãe. Talvez, mas você poderia ter feito isso depois. Depois que ela estivesse segura. Você não fez. Marina observou essa troca de palavras, vendo sua filha como Leonardo deve vê-la. Brilhante, formidável, perigosa. Mas também vendo o que ele poderia ter perdido. A gentileza que Alice demonstrava com as crianças no abrigo. A paciência que tinha com os alunos com dificuldades que ela ensinava gratuitamente. As lágrimas silenciosas que ainda chorava quando pensava que Marina estava dormindo. A fundação ajudou 12.000 famílias, continuou Leonardo. Mas poderia fazer muito mais. Com sua mente, Alice, sua compreensão do sistema de ambos os lados agora, você poderia mudar tudo. E você acha que isso compensa o que você fez? Perguntou Marina, finalmente encontrando sua voz. Não, disse Leonardo imediatamente. Nada poderia. Mas estou morrendo e tenho 800 milhões de dólares que poderiam ir para parentes distantes que nunca trabalharam um dia na vida, ou poderiam garantir que nenhuma outra mulher sofresse o que você sofreu, que nenhuma outra criança crescesse como Alice teve que crescer. Ele se levantou, parecendo repentinamente frágil. Não estou pedindo perdão. Não estou pedindo nada. Só estou lhe dando a escolha. Os papéis já estão prontos. Assine-os e eles serão seus. Se não assinar, o Estado ficará com meus bens. Ele se dirigiu para a porta, mas parou. Há outra coisa, algo que descobri durante minha investigação. Ele tirou outro documento. Sua mãe, Marina. Ela não morreu de causas naturais. Ela foi exposta aos mesmos produtos químicos industriais que quase mataram você. Ela trabalhou para a empresa do meu pai há 30 anos. As pernas de Marina cederam. Alice segurou, ajudando-a a sentar-se em uma cadeira. Minha família construiu sua fortuna às custas de pessoas como você, disse Leonardo baixinho. Geração após geração, eu apenas continuei a tradição sem pensar, até que uma menina de 9 anos me fez enxergar. Ele colocou o documento sobre a mesa. Detalhes de todos os afetados. Todos que têm direito à indenização. Todos que merecem justiça. Alice pegou o papel, com as mãos firmes apesar da tempestade em seus olhos. Há centenas de nomes aqui. Na verdade, milhares. Essa é apenas a primeira página. Leonardo se dirigiu à porta. Faça o que achar certo. Você sempre fez. Depois que ele saiu, mãe e filha ficaram sentadas em silêncio. Finalmente, Marina falou. Não é suficiente. Não, concordou Alice. Não é. Mas... Alice olhou para os papéis, os documentos da fundação, a lista de vítimas. O poder de mudar milhares de vidas. Mas é uma ferramenta. E eu sempre fui boa com ferramentas. Ela pegou seu laptop e começou a digitar. Marina reconheceu aquele olhar. A mesma intensidade concentrada que sua filha havia demonstrado na biblioteca, tantos anos atrás. O que você está fazendo? Enviando mensagens para todas as pessoas desta lista, para todas as famílias que a Fundação ajudou, para todos que passaram pelo que passamos. Os dedos de Alice voavam pelo teclado. Leonardo Maxwell acha que está nos dando sua fortuna. Ele está enganado. Marina se inclinou para mais perto. O que você quer dizer? Ele está nos dando um exército. Alice virou a tela para a mãe.
Olhe, as mensagens já estavam chegando em grande quantidade. Histórias de exploração, pedidos de justiça, ofertas de ajuda. 800 milhões de dólares são apenas dinheiro, disse Alice. Mas 800 milhões de dólares usados para organizar, educar e empoderar as pessoas que sua classe pisou, isso é uma revolução. 6 meses depois, Marina estava no funeral de Leonardo. A igreja estava quase vazia. Alguns colegas de trabalho, alguns parentes distantes, que tinham vindo na esperança de que o testamento tivesse mudado. Alice estava ao lado dela, vestindo o mesmo terno preto que usara no tribunal. Por que estamos aqui? Marina sussurrou. Porque alguém deveria estar, Alice respondeu. Alguém que sabia quem ele realmente era. Após a cerimônia, elas visitaram o túmulo dele. Alice colocou uma única maçã sobre a lápide. Isso é cruel, disse Marina baixinho. Não, disse Alice. É honesto. Ele morreu sabendo o que fez. Isso é mais do que a maioria consegue. Elas caminharam pelo cemitério em silêncio, passando por monumentos de mortos ricos, pedras elaboradas marcando vidas de privilégios. O conselho da fundação se reúne amanhã, disse Alice. Eles ainda não sabem que ele me deixou no comando. Eles esperam dividir tudo, acabar com os programas e voltar ao normal. O que você vai fazer? Alice sorriu. Não o sorriso frio que ela exibia na garagem de Leonardo 10 anos atrás, mas algo mais caloroso, mais perigoso. Você sabia que 7 dos membros do conselho têm suas próprias irregularidades financeiras? 3 têm acordos por assédio. 2 têm filhos que nunca enfrentaram as consequências de seus crimes. Não vou destruí-los, mãe. Vou dar a eles a mesma escolha que dei a Leonardo. Eles podem fazer parte da solução ou podem ser expostos como parte do problema. Chegaram ao carro. Nada sofisticado, apenas confiável. Alice recusou qualquer coisa a mais, apesar de agora controlar centenas de milhões. Planejou isto durante 10 anos, disse Marina. Não era uma pergunta. Mais do que isso. Desde aquele dia no hospital, quando perguntou se tinha acabado, Alice ligou o motor. Nunca acaba, mãe. Não enquanto o sistema que criou Leonardo Maxwell ainda existir. A reunião do conselho foi realizada no mesmo prédio onde Leonardo havia estacionado seu Porsche. Alice entrou carregando a mesma pasta de papel Manila que tinha aos 9 anos, agora atualizada com 10 anos de evidências adicionais. Senhores, disse ela, sentando-se na cadeira de Leonardo, à cabeceira da mesa. E senhoras, vamos discutir o futuro. Você não pode simplesmente entrar aqui? Começou o Sr. Richardson, o membro sênior do conselho. Alice deslizou uma fotografia pela mesa. Richardson com sua secretária. Depois outra. As contas offshore de Richardson. Depois outra. O atropelamento seguido de fuga de seu filho, encobrido com subornos. Eu posso e vou fazer isso, disse Alice calmamente. A menos que você prefira que eu vá ao escritório do FBI. Ela se levantou, contornou a mesa e colocou pastas na frente de cada membro do conselho. Todos vocês têm uma escolha: ficar, seguir minha liderança e ajudar a criar uma mudança real. Ou sair agora e arriscar que o conteúdo dessas pastas se torne público. Isso é chantagem, sussurrou a Sra. Whitman. Não, corrigiu Alice. Chantagem seria se eu exigisse dinheiro. Estou exigindo justiça. Há uma diferença. Ela voltou ao seu lugar. A fundação vai se expandir. Assistência médica para todos os funcionários de todas as empresas que pudermos pressionar. Creches, educação, assistência jurídica para trabalhadores. E vamos financiar promotores que irão atrás de roubo de salários, violações de segurança e exploração. Isso é guerra de classes, balbuciou Richardson. Sim, concordou Alice. É mesmo. E vocês vão me ajudar a travá-la, ou serão suas vítimas. Um por um,
Os membros do conselho acenaram com a cabeça. Eles reconheceram o olhar em seus olhos, a mesma eficiência impiedosa que Leonardo usara para esmagar seus inimigos, mas agora voltada para um propósito diferente. Ótimo, disse Alice. Vamos começar. Marina assistiu ao noticiário naquela noite. Fundação Maxwell anuncia iniciativa revolucionária de proteção aos trabalhadores. Bilhões prometidos para combater o roubo de salários. Coalizão histórica de grupos de direitos dos trabalhadores se forma sob a liderança da Fundação Maxwell. Alice sentou-se ao lado dela, finalmente parecendo ter sua idade. Cansada, jovem, mas satisfeita. Ele teria odiado isso, disse Marina. Não, respondeu Alice pensativa. Acho que no final ele entendeu. Só entendeu tarde demais. Seu telefone vibrou. Mensagens de trabalhadores de todo o país. Histórias de abuso, pedidos de ajuda, ofertas para se juntar à luta. Existem milhares de Leonardo Maxwells por aí, disse Marina. Eu sei. Alice pegou seu laptop. Ainda bem que tenho tempo. Marina observou sua filha trabalhar. 19 anos, brilhante, movida por uma fúria que havia sido forjada pela fome e pela humilhação, mas transformada em algo mais poderoso do que vingança. Justiça. Você já se perguntou? Perguntou Marina. O que teria acontecido se ele tivesse me deixado comer a maçã? Alice ergueu os olhos da tela. Ele ainda estaria vivo. Ainda seria rico. Ainda estaria pisando em pessoas como nós. Ela voltou ao trabalho. Então, de certa forma, aquela maçã foi a fruta mais cara da história. Marina pensou nos anos de sofrimento, nas noites de fome, na degradação e no desespero. Então pensou nas milhares de famílias que a Fundação já havia ajudado, nos milhões que ainda ajudaria com Alice no comando. Alice, sim, mãe, estou orgulhosa de você. Os dedos de Alice pararam no teclado. Por um momento, ela tinha 9 anos novamente, parada em um estacionamento, segurando o futuro em uma pasta de papelão. Aprendi com a melhor, disse ela suavemente. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam, as mesmas luzes que antes pareciam tão distantes de seu abrigo de papelão sob o viaduto. Agora, deste escritório bem acima das ruas, Alice podia ver tudo, a riqueza e a pobreza, as torres e as favelas, todo o sistema disposto como uma placa de circuito esperando para ser religada. Ela abriu um novo documento e começou a digitar. Fase 1, concluída. Fase 2, começa amanhã. A revolução não veio com forcados e tochas. Ela veio com uma menina de 9 anos que transformou o sofrimento em estratégia, que transformou a humilhação em poder. Que pegou a pior coisa que já aconteceu à sua mãe e a transformou em justiça para milhões. Leonardo Maxwell estava certo sobre uma coisa. Marina criou alguém extraordinário. Ele só não percebeu que extraordinário também pode significar perigoso para homens como ele. Alice trabalhou a noite toda, com sua mãe dormindo no sofá do escritório, segura, aquecida e viva. Pela manhã, ela teria entrado em contato com 100 organizações, iniciado 50 processos judiciais e começado o processo de desmantelar sistematicamente a maquinaria que permitia aos poderosos esmagar os impotentes. Ela tinha 19 anos. Ela tinha 800 milhões de dólares. Ela tinha provas contra metade dos conselhos administrativos do país. E ela tinha apenas começado. A maçã que custara 2 dólares e 37 centavos deu início a algo que remodelaria todo o panorama econômico. Não por bondade ou caridade, mas pela aplicação calculada do poder contra aqueles que nunca esperavam enfrentar consequências. Alice sorriu quando o sol nasceu sobre a cidade. Em algum lugar lá fora, outra mulher grávida estava sendo demitida por alguma ofensa trivial. Outra criança estava aprendendo que pobreza significava invisibilidade. Outro Leonardo Maxwell estava contando seu dinheiro e se considerando intocável. Todos estavam errados, porque Alice Silva estava indo atrás deles,
de todos eles, e ela tinha todo o tempo do mundo. Epílogo. 20 anos depois. A professora Alice Silva estava diante de um auditório lotado na Faculdade de Direito de Harvard. Ela tinha agora 39 anos, havia defendido 5 casos perante a Suprema Corte e supervisionado a aprovação de 7 importantes leis sobre direitos dos trabalhadores. O sistema, disse ela aos alunos de olhos brilhantes, não está quebrado, está funcionando exatamente como foi projetado. Nosso trabalho não é consertá-lo, é substituí-lo. Na primeira fila, Marina sentava-se observando sua filha, agora com 65 anos e saudável, uma sobrevivente em todos os sentidos. Ela pensou naquela manhã de 40 anos atrás, na maçã, na humilhação. Um momento tão pequeno que mudou tudo. Uma aluna levantou a mão. Professora Silva, o que a levou a escolher esse caminho? Por que os direitos dos trabalhadores? Alice olhou para a mãe e depois voltou a olhar para a aluna. Minha mãe uma vez pegou uma maçã porque estava com fome e grávida. Um milionário destruiu a vida dela por causa disso. Esse milionário já morreu. E sua fortuna financia este programa que todos vocês estão frequentando gratuitamente. Ela fez uma pausa, deixando que todos assimilassem a informação. O poder só respeita o poder. A bondade sem força é apenas fraqueza que eles explorarão. Mas o poder exercido com propósito, com a memória de onde você veio, com a determinação de impedir que outros sofram o que você sofreu, é assim que você muda o mundo. Outro aluno perguntou: você já se arrependeu de não ter seguido o caminho tradicional? Direito corporativo, muito dinheiro? Alice riu, um som que Marina raramente ouvia, mas que apreciava quando ouvia. Agora sou dona das empresas, disse Alice simplesmente. Ou pelo menos os trabalhadores são, por meio das cooperativas que criamos. O caminho tradicional pressupõe que o sistema é legítimo. Eu sabia desde os 9 anos que não era. Após a palestra, mãe e filha atravessaram o campus. Era primavera e as macieiras estavam em flor. Você conseguiu, disse Marina baixinho. Você realmente conseguiu. Nós conseguimos, corrigiu Alice. Você sobreviveu. Você me criou. Ensinou que a dignidade é mais importante do que o dinheiro. Elas pararam sob uma macieira, com flores brancas caindo ao redor delas como neve. Leonardo estava errado sobre uma coisa, disse Marina. Apenas uma? Marina sorriu. Ele me chamou de lixo da rua. Mas lixo não se transforma nisso. Ela apontou para Alice, professora revolucionária, a mulher que colocou a classe bilionária de joelhos, não com violência, mas com as próprias ferramentas deles usadas contra eles. Alice colheu uma flor de maçã e colocou atrás da orelha da mãe. Não, mamãe, você nunca foi lixo. Você era solo. E no solo, com tempo e pressão suficientes, até a menor semente pode crescer e se tornar algo que remodela a paisagem. Elas seguiram em frente. 2 mulheres que começaram sem nada e acabaram com tudo o que importava. Uma a outra, justiça e o conhecimento de que, às vezes, os mansos realmente herdam a terra. Elas só precisam conquistá-la primeiro. E, às vezes, tudo começa com uma maçã. O que você achou dessa história? Inscreva-se para